noite, senhoras, boa noite, senhores. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, mais uma semana de provas, expiações, uma semana de muito aprendizado para todos nós. Como tinha avisado a todos, não poderia comparecer semana próxima passada, nesse horário eu estava lá no Centro Espírita da Prece, lá onde o último centro em que o Chico Xavier frequentou. Nós tivemos a oportunidade de participarmos da doutrinação do Evangelho lá na comunidade espírita cristã criada pelo Chico em Uberaba, ainda no sábado e no domingo, e depois estivemos na Casa da Prece, além de ter visitado a casa do Chico Xavier, lá que a gente trouxe esse quadro que tem as imagens do Chico, e a gente trouxe lá de Uberaba. A outra vez que nós tivemos a oportunidade de ir, de comparecer a Pedro Leopoldo, onde o Chico nasceu, nós trouxemos inclusive uma água frutificada que nós repassamos para o dirigente da casa. Muito bom, muito interessante, o comentário do Evangelho lá, uma hora como essa, 7 horas, está acontecendo o Evangelho lá na Casa da Prece. Tem um Evangelho comentado, a mesa aberta, do mesmo modo que funcionava como quando o Chico estava lá, e ali o dirigente vai passando na mesa, faz a leitura do Evangelho e passa para cada uma das pessoas que trabalham na casa comentar. Fala, Marcos, fala, cada um vai comentando um trecho. É interessante que no domingo retrasado nós tínhamos falado sobre o duelo, e o Evangelho que caiu lá no dia, no domingo passado, exatamente foi o duelo. As senhoras, muitas delas que trabalhavam com o Chico naquela mesa, fizeram comentários brilhantes. Achei interessante que parecia que havia uma sintonia com o que nós tínhamos falado. Elas não levantaram uma questão do tiro, da bala, do matar no duelo, mas no duelo que existe entre as pessoas, o duelo interno, muito bom, Porque senhoras que trabalham na mesa mediúnica há 30, 40 anos comentando aquele Evangelho. Uma casinha muito simples, numa das esquinas de Uberaba. Todo mundo chega, senta, está lá e fica assistindo, em volta da mesa do centro. Inclusive lá foi o centro em que o Chico foi velado, tá? Então tivemos essa oportunidade e fomos lá conhecer, sentir esse tipo de energia. Não é uma lógica de endeusar, santificar, mas de conhecer, sentir energia, ver como é que funciona o trabalho, e principalmente algo que muito bem recomendado, tenho até passado para as pessoas que têm interesse. Tem uma entrevista com a esposa de Herculano Pires, que ela é fundamental para a gente compreender a questão da capacitação, tomarmos cuidado com o nosso trabalho em mesa. E agora essa semana próxima passada estivemos lá em São Paulo também, retornaremos nessa semana, provavelmente quinta e sexta, e vou dar uma passada na Federação Espírita de São Paulo, a gente entender, por exemplo, o sistema federativo, o que é que fez com que nascessem as uniões espíritas, que esse centro inicialmente ele era ligado à União Espírita. Então esse depoimento da esposa do Herculano Pires, principalmente por uma má interpretação de uma comunicação espiritual de mesa, que ia fazer com que os dirigentes da federação naquela época fossem querer reescrever a obra que está aí assinada por Allan Kardec. E o Herculano Pires, quando soube, eles foram lá visitar o Herculano Pires, um dos maiores divulgadores, é um dos que fazem a entrevista do Chico Xavier lá no Pinga Fogo, tanto no 1 quanto no 2, em 71 e 72. Ele é um dos maiores estudiosos e um dos tradutores daqui, inclusive está aqui, o meu livro dos Espíritos é traduzido pelo Herculano Pires. Então ele fez filosofia para estudar espiritismo, então ele era um dos defensores dessa lógica espírita. E aí lá houve uma comunicação, a gente sempre fala isso. Eu inclusive agora dei uma suspendida nos meus trabalhos novamente na doutrinação para me capacitar. Estou organizando o horário para fazer o curso lá do GEM, que eu vou fazer no Paulo Estevam. Tem vários, estou estudando, tentando ver as palestras para aprimoramento, Eu senti, principalmente pelo que aconteceu no domingo
retrasado, que eu não posso me afastar ainda dos trabalhos, eu talvez não deva me afastar dos trabalhos de comentário do Evangelho, mas eu vou receber a recomendação de dar uma pausa para me aprofundar com relação aos estudos para a doutrinação. Acho que é salutar o estudo para todo mundo, né? Estou organizando esse horário para ver se eu consigo transferir o meu horário lá para um dia que não seja domingo. Então lá, nesse dia, eu acho relevante falarmos que houve uma reunião só dos diretores da federação à época, e eles estavam recebendo a comunicação de um determinado espírito, não filtraram a comunicação, não fizeram os devidos, tomaram as devidas precauções, como o próprio Kardec tomava quando foi escrever a codificação. E lá saiu um livro, eles não falaram com ninguém, simplesmente saíram, publicaram 30.000 cópias de um livro de um espírito que se dizia ia reescrever a obra. Quando o Herculano Pires viu, ele disse: como é possível isso? Vocês não entendem, falta de estudo. Isso, às vezes a gente vai trabalhar na mesa, dificilmente, ao menos no tempo que eu tive trabalhando, eu já tinha esse cuidado. A pessoa pergunta: o que é que disseram? Olha, o que é para você saber, lhe será dito. Eu procuro muito filtrar o que é dito na mesa quando estou na doutrinação. Normalmente eu trabalho e saio, e não chego para a pessoa logo para dizer, eu vou pensando, medindo, questionando. É um teor científico nessa perspectiva, né? E tem gente que já se impressiona com a primeira comunicação, com essas questões, e isso pode levar à obsessão, porque as falanges de espíritos obsessores são muito inteligentes. Quem lê o livro Libertação entende isso. Então quando você percebe, você está envolvido em uma situação que a sua falta de capacitação, a sua falta de diligência, a sua falta de percepção lhe levou àquilo. Não é que você não vai deixar de trabalhar, mas você tem que estar toda hora, né? Orando, vigiando e se instruindo e tomando essas cautelas. Para quem tem essa necessidade do trabalho ostensivo na mesa, com a psicofonia, psicografia e outros tipos de mediunidade, convém que tenha-se ou se tome essas cautelas. Às vezes entre os próprios membros, primeiro haver uma discussão do nível de comunicação, o que é que está acontecendo, mas não repassar diretamente para as pessoas, ficar refletindo. Isso ia acontecer, né? Nessa questão, o Herculano, quando leu o livro, se impressionou. Como assim? Vocês não entendem que a obra do Kardec não foi escrita pelo Kardec, que a obra foi coordenada por São Luís, vieram vários espíritos que são espíritos da verdade. Como é que um espírito só agora vem para reescrever a obra do Kardec? Então, muito interessante esse nível de postura. Há quase 2 horas de entrevista com a esposa dele, muito bom. Ela passou a vida inteira frequentando, né, e estudando a questão da doutrina. Ela fez algumas ponderações importantes para que a gente possa refletir. E hoje, o nosso dirigente, nesses encaminhamentos, ele me pediu para falar sobre um tema específico. Então não tinha acontecido nesse tempo que eu comento, mas como nós estamos falando, né? Nós temos o dirigente, ele pediu que nós falássemos hoje sobre o aborto. Para não perdermos muito o tom do Evangelho, ele também, quando chega, comenta. Eu vou só fazer uma breve leitura do primeiro parágrafo do Evangelho e depois a gente passa para discutir sobre o aborto. Na hora que ele levantou essa questão do aborto, depois desses esclarecimentos que eu tenho tomado, logicamente que a primeira fonte de consulta que eu utilizei foi a codificação. E aí, interessantemente, as pessoas estão deixando de lado, né, estudo espiritismo por tudo, menos por Allan Kardec. E a gente vai passar a fala partindo do Kardec, com 2 perguntas no Livro dos Espíritos, e depois perguntas e respostas, e depois um texto do Emmanuel. Antes, vamos fazer aqui o trecho do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. Amai os vossos inimigos,
fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem isso também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita com todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa mudança. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que jamais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que se superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo o indício de maior ou menor superioridade moral. De onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras de caridade naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, com amai aos vossos inimigos, com o sede perfeitos, com a prática da caridade, a gente rememora em linhas gerais aquele texto do Chico, quando ele fala sobre o amor, e que ele diz que se ele pudesse, basicamente, ensinar alguma coisa, dizer alguma coisa, orientar de alguma forma as pessoas, ele pediria que elas amassem, seguissem o conceito de Jesus: amai-vos uns aos outros, acrescido de uma responsabilidade maior, como eu vos amei, que é o tipo de amor em que você não quer sequer, ou não prima sequer pela compreensão do seu amor pelo outro. Então, eis o caminho da perfeição, como ali no final, né? Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Amai os vossos inimigos, amai independentemente da retribuição, da restituição e da compreensão. Eis uma primeira lógica. Para tanto, a gente já passa para o tema de hoje, o aborto. Só no Brasil, dizem
né? Hoje eu estava vendo algumas estatísticas, em torno de 500 mil pessoas praticam aborto por ano. Dessas 500 mil pessoas, em torno de 500 pessoas por ano morrem por problemas decorrentes do aborto. É uma questão primeiro física. Está aí a ser debatido no Congresso um novo projeto de lei para discutir a permissão do aborto, já que no primeiro momento esses já existiam. Tem outro lá que é para proibir o aborto, inclusive do anencéfalo, aquela criança que a mãe sabe que ela não vai sobreviver por muito tempo. E também outra situação interessante, a lei já permite, no sentido de que não a lei, mas que eles chamam de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que há uma descriminalização no caso do aborto do anencéfalo, e a lei já descriminalizou o aborto decorrente de estupro, ficaria na escolha da mulher. Então, a perspectiva do aborto, ela é polêmica, e o nosso dirigente, via WhatsApp, me fez esse pedido para falar sobre o aborto. Hoje eu entrei e fui conversar com ele, e ele disse: olha, entende, tem que mostrar para as pessoas que um dos maiores problemas de tudo que está acontecendo é o aborto. E aí fomos estudar. Interessante esse tipo de reflexão. Vamos partir logo do Kardec, Livro dos Espíritos, questão 358. De novo, relembrando, esse livro foi o primeiro livro da codificação, 1857. Os Espíritos, houve a terceira revelação. Para lógica de revelação, a primeira revelação veio com os mandamentos com Moisés, a segunda com o Cristo, e a terceira, o Espiritismo. Para os espíritas isso é relevante. Essa revelação viria pelo Espírito de verdade, depois de uma percepção de que havia mesas falantes, que os espíritos estavam se comunicando com algumas pessoas. O então professor Hipólito Denizarte Rivaio resolve sistematizar perguntas relacionadas aos espíritos e a Deus e a toda a vivência das pessoas. Eles estavam usando as mesas girantes como brincadeiras, principalmente nos salões de festa de Paris. E Kardec recebe uma comunicação do Espírito de verdade, que vários espíritos coordenados por São Luís estavam prontos para fornecer as respostas que iriam trazer a revelação para as pessoas sobre as mazelas que estavam acontecendo e sobre a mensagem que tinha vindo nessas revelações. Mensagem que tinha sido desvirtuada pelo modo de interpretação que estava sendo dado às religiões, em especial à vinda do Cristo. O Espiritismo, conforme o Kardec, é uma religião. Então, ele vem dizer nessa perspectiva que a religião cristã foi sendo comandada por seres humanos, logicamente, começou a aderir às lógicas de governo, de poder, em todas as suas feições, e isso tendeu a desvirtuar muito a revelação do Cristo. Por isso viria o Espírito de verdade, exatamente para tentar fazer renascer e bem explicar o significado da vinda do Cristo, por exemplo, o significado da vida encarnada. Então o Espiritismo se torna essa religião
que é de convergência, não nega as outras religiões, mas é uma religião que tenta fazer reviver isso. E aqui o nível das perguntas para o Kardec, ou feitas pelo Kardec para os espíritos. E aí ele vem com a primeira pergunta sobre esse tema. Pergunta 358, elaborada por Allan Kardec: o aborto provocado é um crime? Qualquer que seja a época da concepção. Olha o Kardec discutindo isso em 1857. Quem foi ver o processo do Supremo sobre essa questão do anencéfalo, há vários amigos da corte, que eles chamam amigos curi, que se manifestaram no sentido de quando é que começaria a vida, se a concepção seria a partir da anidação do esperma no óvulo, qual seria o momento? Então uma das grandes discussões foi essa, e o Kardec já estava perguntando: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Porque não, só é vida se nascer com vida respirando. Não, é vida a partir do momento que há a concepção sexual, mesmo que você não identifique ainda não, pelos meios científicos. Ou será que é só do momento exatamente em que o óvulo é realmente nidado? Essas discussões o Kardec já foi perguntando há muito mais de 100 anos, quase 200 anos, se aborto era crime, independente do tempo da concepção. Hoje, 2015, por exemplo, o pessoal já está discutindo qual é o tempo que seria vida. Porque eles queriam dizer: bom, se não tem vida, então não tem aborto. Se a vida fosse só quando nascesse respirando, não tinha aborto. Uma grande discussão é essa. Ele fez uma pergunta, independente do tempo. Resposta dos espíritos: há sempre crime quando se transgrida a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser um instrumento. E aí, olha como Kardec é interessante, já estava pensando no tempo e já enfrentou outra questão, que nós falamos aqui da polêmica do estupro, falamos da polêmica do anencéfalo e falamos da polêmica da liberdade da mãe em manter ou não a vida de uma criança, se predomina a vontade da mãe ou a do feto. Você diz: mas e Renato? E no caso em que a ciência, nos exames que forem feitos, constatar, sem sombra de dúvidas, que a mãe vai desencarnar com o nascimento daquela criança, não é? Você fica pensando uma possibilidade, não é isso? Pois o Kardec também pensou. Pergunta 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Veja que no primeiro caso, independentemente do momento, não só a mãe, como quem ajuda ou pratica, comete crime contra a lei de Deus. Não há uma punição, você não vai para o inferno, mas você vai ter reparação. Mais dia, menos dia, existe uma lei de causa e efeito, haverá reparação. E as coisas não acontecem no tempo que nós queremos. Existe o tempo da gente e existe o tempo de Deus. Ele é que vai dar o tempo, por exemplo, do florescer e do colher, do frutificar. Nós vamos tentando plantar em tudo
Que é hora, não é isso? Mas Deus sabe a hora em que as condições estão favoráveis para que aquela semente vingue. Então há um arranjo para isso. Compete a Ele esse tipo de criação. E aí, nesses casos da mãe, e eles respondem: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Perguntas e respostas que vêm diretamente do Kardec. Mais uma vez, lembrando aqui do Sérgio, aquela a dúvida, né? Vem outros espíritos falando, interpretando no caminho evolutivo deles, como nós estamos. E nós nos socorremos em quê? Na doutrina básica. Então ele já diz, não é, mas se a lei humana permite, ele diz, aqui não está se falando de lei humana, está se falando de lei divina. E nesse outro caso, o que é que pode ter acontecido, né? Se foi gerado ou gerada aquela criança, como é que chega o nível de que fique a escolha pela vida da mãe ou pela vida da criança? E se você refletir que cada coisa que nos acontece, cada problema é uma oportunidade, você vai ver o quê? Um desdobramento de uma criança que é um espírito naquele feto, que já está aprendendo, está sendo preparado com ânsias e expectativas na sua forma anterior, e aquilo é sempre repaginado, e a experiência da mãe ao estar esperando aquela criança. Casos em que a ciência constata a vida da mãe ou a do filho, se prefere a da mãe, e há outros casos naturais, em que a criança, eu já vi em casos em que a criança falece já com 9 meses, estava esperando as famosas dores do parto, não é isso? E quando vai ver a criança, às vezes faleceu no útero, já grande. Não acontece isso? Como saber o momento? Por que aconteceu? O que nós acreditamos é que não existe acaso, que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa, mas que também não há tempo perdido, que se aconteceu, tem muitas coisas a serem aprendidas e que só seriam ensinadas com aquela gestação que não vingou, tanto para o feto quanto para a mãe e consequentemente para o pai, para os irmãos, para a família, que vão desaguar se houver uma resignação em amadurecimento ou crescimento espiritual. Eis o primeiro ponto. Não é a hora da revolta, é a hora do aprendizado, da resignação e do dizer: Pai, eu quero isso, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Tem um motivo. A matéria, o corpo, os problemas da matéria só surgem quando são necessários. E surgem quando são necessários para nos ensinarem a sermos pessoas, espíritos melhores. E passamos por eles porque não aprendemos sozinhos. Teimamos, fomos egoístas, fomos orgulhosos, não atendemos ao Evangelho quando ele diz: sede perfeitos. Não olhamos para o modelo do Cristo. Chamamos, por exemplo, os filhos que temos de nossos, mas tudo é do Pai. Ali há um compromisso. Devemos nos tornar aqueles que praticam o famoso missão dada,
Missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Quando Chico foi sair de Pedro Leopoldo, já com mais de 50 anos, a casa espírita, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, tinha doação, tinha cesta básica, toda semana tinha sopão, havia doação de dinheiro, ele recebia doação e dava para as pessoas que precisavam. E ele deixou na administração, quando ele disse que ia sair de Pedro Leopoldo e ia para Uberaba, ele deixou no Senhor, muito humilde ele, não tinha muita formação, mas ele disse: Emmanuel disse que é você que vai assumir o centro. Ele disse: mas como, Chico? Todo mundo só vem para cá por causa de você, Chico. Ó, humildade. Se Kardec não tivesse aceitado a missão da codificação, outro viria. Olha a humildade. Chico disse: eu sou, meu filho, como um capim, sai um, vem outro. Você tem que entender que quem mantém essa obra não sou eu. Apenas o que eu faço é tentar cumprir o papel que Emmanuel me disse: ter disciplina, disciplina e disciplina, e levar o meu trabalho a sério. Perguntaram a ele, por exemplo, por que ele não casou. Ele disse que começou a aderir às responsabilidades do Espiritismo, e quando sentiu, aquilo foi consumido, a vida dele acabou não tendo espaço para isso, e ele não recriminava nenhum tipo de união. Então veja, foi missão dada, missão cumprida. Para a gente entender, isso aqui é uma constelação. Como nós tínhamos o Arigó, tem o Dr. Fritz, sempre tem um outro médium. Aqui nós temos o Cláudio, não só trabalhando ali com os bons espíritos, como outras pessoas que estão aqui na comunicação, nas mesas, mas ninguém aqui é a mais. Todo mundo está fazendo um trabalho que é necessário. Quem vai dar os instrumentos é o Criador, e cabe a nós tentarmos melhorar, sermos melhores do que nós a cada dia. O resto Deus proverá. Porque um dos maiores argumentos das pessoas que praticam o aborto é dizer que não tem, mesma palavra, não tenho condição, não é seu esse filho. Quem vai dar as condições não é você. Quem vive isso, e o Kardec foi brilhante, é muito bom ler Kardec, porque tem gente falando de espiritismo só com tristeza, e há tempos que a gente tem dito aqui: faça a sua parte, o famoso ajuda-te que o céu te ajudará. Você vai entendendo que quanto mais você cumpre, faz a sua parte em termos de compreensão, resignação e servir, ou nos servir aos desígnios divinos, a sua vida melhora. O Kardec fala com todas as palavras que você vai vendo a felicidade em vida. Fôssemos contar casos particulares, eu passava muitos dias contando aqui, de quanto mais eu adiro ao trabalho em termos espirituais, tentando focar no espiritual, o pão na mesa não falta, mais possibilidades surgem, e não tem nada a ver, não precisa estar usando o espiritismo como ponte. Deus está vendo o seu trabalho e Ele proverá. Faça seu trabalho, olhe para Deus. Fostes comprado por um bom preço, dizia Paulo. Não vos façais servo de homens. Faça a sua parte. Ah, mas se ainda não está dando certo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Baixe a cabeça, resignação, trabalho. Deus sabe o que você precisa, Ele proverá e provê, mas faça a sua parte. E a primeira parte, se você entende que o mundo material é para provas e expiações, e é para você entender que é para servir a Deus, ser caridoso e agir no coletivo, faça, o resto vem.
No deserto, no Êxodo, as pessoas começaram a brigar com Moisés. Nós vamos morrer no deserto, vai estar acabando os alimentos. Deus mandou do céu maná. O medo deles, a falta de fé era tão grande que eles foram guardar o maná. Teve gente que deixou de comer para guardar para o outro dia. No outro dia amanheceu podre. Porque Deus quer ver se você confia, se você está disposto, se você serve. É você estar no mundo trabalhando e aparecendo possibilidade de trabalho, mas você diz assim: oh meu Deus, arranja, eu quero porque quero arrumar um tempinho para te servir mais e mais, e o resto vai acontecendo. Quando é que você sente que está no caminho certo? Porque as coisas todas dão certo. Kardec foi claro, um discurso na Revista Espírita de 1868, quando ele foi falar sobre o que é. Espiritismo é uma religião? E nós sempre podemos colaborar. Eu vendo que eu sempre dizia que tem um aspecto triplo em si: filosofia, ciência e religião. E outro dia eu estava no curso de formação, mas nós podemos colaborar. E eu vi uma pessoa dizer: espiritismo não é nem religião. Aí eu fui estudar o Kardec, mostrar, mandei humildemente: olha, está aqui esse texto do Kardec diz. E outra vez eu já vi dizer: não, a gente tem que sofrer. Não, a gente não tem que sofrer, a gente tem que aprender. O problema é que o nosso orgulho, a nossa vaidade nos tornam pessoas embrutecidas, e aí a gente sofre. Para quê? Para aprender. E o sofrimento pode passar? Claro, aprendeu. Mude, se transforme, seja melhor do que você a cada momento. Deus não é porque Ele seja só farto e abundante, é Ele que cria. Então Ele cria possibilidade. Quando você diz: poxa, mas eu não vejo saída, não é para você ver, não. Comece pelo trabalho, nunca falta trabalho. Comece nas coisas mais simples, sempre tendo um princípio de estar servindo a Deus. Sirva. É não tirar a barba do seu pai, ajudar a sua mãe, é limpar a sua casa, cuidar do seu filho, do seu neto, renunciar a algumas coisas por outras, em razão de você acreditar que está servindo a Deus. Ser humilde, lapidar essa pedra bruta, e o resto Deus proverá. Se você tivesse esse nível de reflexão, como é que você vai chegar e dizer que você tem um filho e você aborta? Ou mandar sua filha abortar? Ou mandar sua companheira abortar? Com o argumento da falta de recursos. O filho não é seu, então os recursos para criar ele, quem vai dar? É Deus. Veio, missão dada, missão cumprida. Eis uma perspectiva. E nos casos em que você não consegue entender, não passe a conta para Deus, passe a conta para você mesmo, no sentido de que você provavelmente não está entendendo por que aquilo está acontecendo. Não adianta revolta, o que adianta é transformação, que vem da compreensão e depois trabalho, e é o trabalho em nós. Hoje você vai começar a entender isso, se você quiser. Aí é o livre-arbítrio. Consequentemente, quanto mais você entender, mais começar a botar em prática, mais você vai ver a sua vida se transformar, mais você vai ver os problemas não como uma desgraça, falta de sorte, mas como oportunidades. Como disse outro dia o pastor lá, o Cláudio: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Mas por que tem que ter quem chore? Todo mundo só quer vender lenço, porque a pessoa não aceita. É uma coisa simples.
Que é difícil? Mau humor. Tem gente que é assim, assume a bipolaridade ou não assume que tem, não vai se tratar. Aí um dia ele abraça, outro dia ele empurra. Não é normal, não vai se tratar. Se você não consegue se tratar com o remédio espiritual, procura o tratamento físico, normal. Não tenho dinheiro, vá para o CAPS, vá se tratar, tem jeito. Não tem é se você resiste, porque resiste por quê? Se é bom para você, orgulho, egoísmo. Você não quer seguir o outro, você não quer aceitar, você quer ser aceito. Mas São Francisco dizia que é dando que se recebe. Não é assim, me aceite que eu sou assim. Não, eu sou assim, mas eu vou tentar mudar. E a gente espírita vai chegando um tempo que a gente começa às vezes a pensar demais, mas é pensando assim: poxa, hoje eu estou assim, mas eu não aceito, e começa a tentar se tratar. Às vezes vai para a casa espírita, melhora. Às vezes vai para o psicólogo, melhora. Lê algo edificante, melhora. Vai dar uma volta, mas não deixe que aquilo se estabeleça. Então é só para a gente começar a dizer que com relação ao aborto não tem nenhum argumento que justifique, a não ser, como eu falei, que você esteja lotado de egoísmo, que ache que você é o centro do universo, no sentido de que quem lhe dá de comer e a quem você trabalha é para Deus. Não, para o homem, para você mesmo. Se você entendesse que era para Deus, você confiaria. Então, se você acha que trabalha para o homem, quantas pessoas não estão aí morrendo pelo trabalho? Não é para morrer pelo trabalho, você trabalha para viver, não é para viver para trabalhar. Agora, é responsável, diligente e trabalha não para o homem, mas para Deus. Qualquer coisa que você vai fazer é para Deus. Então você que trabalha para Deus, nem se preocupa se um dia a instabilidade do homem se volta contra você. Você diz: uma porta se fecha, 10 portas se abrem. Evitar os preconceitos. Outra: olha, veja que tudo na matéria, o argumento é material, e não se entende que a matéria foi engendrada e tem sido trabalhada para ensinar o espírito. Pode haver um planejamento que eu desencarne já, mas pode ser que eu esteja desenvolvendo um trabalho que a espiritualidade acha que ele deve ser continuado. Eles se organizam, repensam e adiam. Divaldo sempre diz que se não falasse, se não difundisse, se não se capacitasse com relação às coisas espirituais, ou ele já tinha desencarnado, provavelmente já tinha desencarnado completamente louco. Então isso aí ele não está fazendo um favor a ninguém, ele está cumprindo o dever, missão dada, missão cumprida. E ele disse: todo dia eu tenho que trabalhar espiritismo, e no dia em que a matéria me exige, eu também entendo que foi Deus que me chamou, eu vou lá, mas sempre dou uma pincelada no sentido espiritual. Se eu não consigo fazer falando, eu tento sempre passar pelo filtro espiritual que eu estou fazendo, porque eu estou servindo a Deus, estou prestando contas a Ele. E é a partir daí que as coisas vão acontecer. Como eu falei, se vocês fossem dar exemplos aqui, vocês iam ter diversas situações em que você achava que estava morto e Deus provou que Ele era Deus, que você achou que não tinha condições e Deus provou que Deus era Deus, que você soube dizer: Pai, eu quero isso, mas de verdade, sem ironia, seja feita a vossa vontade antes da minha. Conheço aqui em Fortaleza uma médica que ela engravidou com 13 anos de idade.
em grande parte dos casos, quem engravida com 3 anos, na família é a maior tristeza do mundo. E muitas pessoas procuram métodos abortivos. Primeira reflexão: você, a cara do cearense. Você agora acabou com a sua vida. Não é isso? Está confiando em quem? Em você ou em Deus? Ah, mas podia isso, podia, meu amigo, não adianta chorar o leite. Derrama água. Vamos para frente. Como é que Jesus disse para Madalena? Estou dizendo que você é direita, não. Eu estou dizendo que se você está entendendo que não está correta, vá e faça diferente. Todo dia é dia de construção. A abundância, você não sabe de onde vem. Quantas pessoas não estão aí? Fizeram uma música, sentado ali no banheiro, às vezes, fazendo uma música, e hoje vive e vai ver o resto da vida dos rendimentos dessa música. Não existe, não? Ah, mas eu não sei fazer música. E não tem gente que vai e canta e ganha como intérprete? Qual é a música que vocês conhecem da Elis Regina? Eu desconheço. Ela é intérprete. Clara Nunes, intérprete. Deus é abundante, tem jeito, você não sabe nem de onde. Mas onde é que eu vou tirar? Muda. Deus proverá. Então a gente tem que primeiro, para falar de aborto e de sede perfeitos, é expandir os horizontes, primeiro no sentido de todas as minhas dúvidas têm a ver com o meu orgulho, que vai me levar à falta de fé, que é uma marca de egoísmo, que vai identificar que eu acho que eu sou o centro do universo, é egocentrismo. Mas se eu confiar que é Deus, que eu estou aqui para servir, que o filho que vem não é meu, e que cada coisa que me acontece só me acontece porque é necessário para o meu aprendizado, primeiro, eu não vou ficar infeliz. Segundo, eu vou tentar ver missão dada e vou tentar fazer dela, ver a missão dada, fazer dela uma missão cumprida. Uma doença, uma cirurgia, uma gravidez inesperada, eis a questão. Problemas na família, problemas no trabalho. Não olhe para o outro, olhe para você. Ah, mas é bom. E o que é que você tem a fazer? Comece, deixe ele. E aí eu trouxe um texto do Emmanuel sobre o aborto. Fiz questão de hoje começar porque gosto muito do Chico. É uma das pretensões que eu tenho nessa encarnação, se eu conseguir ler as obras todas do Chico. Mas agora eu tenho sido chamado para levar mais a sério as obras do Kardec. Então, estou tentando fazer uma mesclagem. Opa! E então eu comecei, até pelo medo que alertou Herculano Pires. Então, isso a gente esqueceu de falar, mas gerou, ele começou a ser perseguido pelo pessoal da federação, perdeu um trabalho que ele tinha num programa que era tirar dúvidas espíritas nos anos, lá para os anos 40 por aí, e foi criada a USE, que é a União Espírita, que é onde esse centro aqui nasceu há mais de 50 anos, lá na Luciano Carneiro, que depois se diluiu porque houve uma mudança. Foi interessante que o próprio erro deles, que tinham impresso 30 mil cópias do livro, ele depois viram que estavam passando por uma obsessão coletiva.
Obsessão coletiva. Digo de novo, escutem, botem no YouTube o depoimento, quase 2 horas, da esposa de Herculano Pires. Você vai entender porque tinha um dia uma federação e tinha uma união espírita. E a discussão todinha era entender sobre o que é o espiritismo. Como é que foi feito isso aqui? Não é o Kardec que faz. Kardec sistematiza, pergunta e quem responde é o Espírito de verdade. Cuidado para você não ser pego nas arapucas. São muito bem engendradas. Então eu comecei hoje pelo Kardec. Acho que foi muito claro. Pergunta 358 do Livro dos Espíritos. Primeira pergunta era: o aborto é possível em qualquer fase? Ele diz: é um crime contra a lei divina. Quem faz e quem ajuda, e quem instiga. Não depende da fase, porque ali é uma responsabilidade e aprendizados mútuos dali decorrentes. Aí ele fez a pergunta 359. E se tiver o risco entre a vida da mãe e a vida da criança? Os espíritos não claudicaram. Preserva a vida da mãe. Único caso que a codificação falou. Os outros casos, há uma necessidade de aprendizado enquanto for necessário, ou seja, enquanto você tiver de aprender. Assim é nesse caso dessa mãe, e outros casos em que a mãe fica grávida até os 9 meses e a criança morre. Morre quando vê com mais de 48 semanas, é isso? Quanto? 38. Com 38 semanas, às vezes não está no ponto, e quando vai ver, morre. Desencarna. O que tinha ali não é dizer o que está me acontecendo, é por quê? Porque existe uma lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Por quê? O que é, Pai, que o Senhor está querendo me ensinar? Porque eu estou aqui para aprender. Porque eu estou tentando trabalhar a minha humildade no sentido de poder em tudo dizer: seja feita a vossa vontade antes da minha. Às vezes você está trabalhando, as pessoas ficam assim: olha, você hoje está aí, está aqui, mas você sabe como quem está fazendo sucesso na música, né? Isso é uma fase, PPP, aí eu sei, eu não estou trabalhando para isso. Eu estou trabalhando para Deus, e acredito que tudo o que acontece na minha vida tem a ver com a minha necessidade de aprendizado. Se um dia eu falo, eu falo, e se um dia eu deixar de falar, eu deixo de falar. Seja feita a vontade de Deus antes da minha, e que eu saiba conviver falando ou não. Agora, o que o Espiritismo vai te orientar? Se o que você tem como repercussão daquilo que você faz lhe torna mais humilde e melhor servo de Deus, ou lhe torna mais egoísta e achando que Deus não existe e tudo que acontece é com você? Se você estiver nesse segundo caminho, provavelmente você vai ter interrompido mais rapidamente a sua jornada para aquilo. E se você está numa lógica de servir, como eu disse, olha aí o Divaldo, 90 anos, lúcido, fazendo palestras cada dia mais interessantes. Porque provavelmente está bem utilizando os instrumentos que Deus deu para ele. E ele disse: se não utilizasse, ou utilizasse só de forma desvirtuada, ou só para servir aos interesses materiais, ele já tinha ficado louco e tinha desencarnado. Então não é ficar preocupado: olha, eu tenho que comer hoje, será que eu vou ter amanhã? Meu amigo, seja feito a vontade de Deus antes da sua. Ou tenho comida hoje, ô Pai, obrigado pela comida na minha mesa. Amanhã não tem mais, ô Pai, dia de fazer dieta. Poxa, mas fome, você vai trabalhar como dieta? Pense como você quiser, se for necessário. Ah, mas com saúde não tem gente que pega tive um colega que teve um câncer no fígado, tinha um nódulo grande, na hora que ele bebia meio copo d'água, botava para fora, meio copinho d'água assim. Então pronto, ele tinha comida, tinha tudo, mas não entrava.
Então encare bem, por que que está me acontecendo? O que é que o Senhor quer me ensinar? Como disse Paulo no caminho de Damasco: Pai, o que queres que eu faça? Eu estou aqui. E não se preocupe. Hoje, né, assim que o pai às vezes diz para a filha que engravida de forma intempestiva para eles, né? Porque o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. E não diga que a gente está instigando, olha, mande todo mundo ter filho. Não é isso, é que se acontecer, não aborte. Então, é o que ele pensa: hoje eu estou aqui para dar de comer, e quem é que vai dar amanhã? Deus proverá. Porque na verdade, o Senhor também está me dando de comer, porque Deus está dando condições. Agora, mas e onde é que eu vou? A pessoa vai ver se está errado ou não. É com ela, porque existe uma lei de causa e efeito. É aí que vem a dor, que a dor é um reflexo do amor de Deus para nos ensinar. Não tenha dúvida, todo mundo chega uma hora que a famosa frase de cai na real. Vida melhor do que alguém que está aí curtindo, usando droga, bebendo, para cima e para baixo. E a maioria deles não chega um momento que diz assim: eu quero parar. Porque a outra parte, que não é a maioria, desencarnou assim. Porque os outros, em regra, você vê eles tentando deixar um dia. É uma questão de tempo. Então, olha aí o que é que para que as coisas deveriam servir. E quando você corta, o que acontece? Eu, encerrando, como o Cláudio me pediu, ele disse: as pessoas têm que entender que grande parte do que é ruim que está acontecendo aí tem a ver com aborto. Olha aí. Aborto, Emmanuel, do livro Vida e Sexo, psicografado pelo Chico Xavier. Falamos naturalmente acerca de relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária. Esquece-se habitualmente de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam um instintivo horror à solidão, e que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração para que se mostre assentada nas garantias necessárias. Impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas a preço de violência, está dizendo, da relação entre uma pessoa e outra, que tem consciência e possibilidade de escolha, não é isso? No entanto, à face das contingências e contratempos pelos quais o carro da união esponsalícia deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida muito sabiamente estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar. Com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais claramente perceptíveis, e o lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. Olha aí, o Emmanuel começa dizendo: as pessoas buscam muito a questão sexual, muitas vezes decorrente de uma incompreensão do seu papel no mundo, de sentirem solidão. Porque, como dizia Joana de Anjos para o Divaldo, só é solitário quem não é solidário. E essa questão de desencanto, o Emmanuel fala que tem muito a ver com a sua incompreensão com o seu papel no mundo. Eis aí o caso do Chico. Ele diz: olha, eu acabei me envolvendo tanto nas minhas atividades que isso aí ficou em segundo plano.
E ele diz: mas a partir do momento que você tem os filhos, ele começou dizendo: olha, ninguém quer dizer que é violento querer obrigar alguém a ficar com outro que não quer. Agora, a partir do momento que você tem filhos, também não vai dizer fique ou não fique, mas que a prioridade da reflexão sempre busque um modo de fixar condições para o melhor aproveitamento da criação daquela criança. Olha o que ele diz, né? Estabelece, muito sabiamente estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar. Com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais claramente perceptíveis, e o lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução. Muitas vezes, e seria a primeira hipótese, é tentar manter o lar estruturado, não é isso que ele está dizendo? Mas se não tiver, não é, por exemplo, separou, por isso que a própria lei humana, aqui tem, por exemplo, guarda compartilhada e outras coisas, mas isso é sempre o segundo ou último caso. Às vezes você vê pessoas discutindo assim: poxa, como é que você ama isso, não ama aquilo, e você não sabe que você está pensando em você? É diferente de estar um casal sozinho, de estar um casal com filhos. Mas tem essa via, mas ela é a próxima via. E aí o lar se alteia como uma escola de humildade para você também, que mesmo querendo estar vivendo o que você achava que era melhor para você, o tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus, vai ter que tentar, como disse o Pequeno Príncipe, é preciso que eu suporte uma ou duas lagartas se eu quiser virar borboletas. Eis uma primeira reflexão. Não pode partir a ideia para aborto, para abandono. Tem gente que separa e diz assim: eu te ouvi o detalhe, não, agora eu vou viver uma vida independente, mesmo tendo filho. Não é, não pode ser. Mas a minha mãe, não sei quem fica com meu filho, minha filha. Não é isso. A responsabilidade primeira é sua. Porque o abandono que vai gerar, por exemplo, o abandono do espírito que ainda não nasceu, gera aborto. E o abandono do filho nascido demarca individualismo, egoísmo e egocentrismo altíssimo, sem a percepção do seu compromisso em servir a Deus, para cuidar de um espírito que Ele colocou para você cuidar. Não pode ser o segundo, terceiro, quarto plano. Então é lógico que você tem que tentar, na relação, quando tiver os filhos, suportar uma ou duas lagartas, se você quiser virar as borboletas. Quando passar, aí chegou outro tempo. Mas a grande pergunta que se faz é: como é que você entende isso pessoalmente? E como é que você age com relação a isso? E se depois enfim não deu certo, mas você fez a sua parte. Veja que o texto vai continuar e vai concluir com o que o Cláudio, nosso dirigente, disse. Renato fala hoje sobre o aborto, aí cai um evangelho sede perfeito, que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha o Cristo, que amou independentemente de compreensão, e acabou amando ainda, e dizendo: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E aí ele vem dizer: o aborto, você fica pensando: poxa, como o aborto pode ser tão responsável? Porque ele é decorrente desse egoísmo, dessa não percepção do que é a responsabilidade, por exemplo, de ser pai e de ser mãe. Não quer dizer isso também que você vai abrir mão da sua
vida totalmente, mas que você tem que levar em grande consideração nas suas decisões agora, que a sua vida não é, e dentro da sua vida tem outra vida. Na ponderação. Ah, mas aí fica muito mais difícil, eu não respondo nem por mim, vou responder pelos outros. Pois é. Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Não é porque você não encontrou a resposta melhor agora que ela não existe. É melhor você se capacitar mais, você vai encontrar. É igual fazer questão de prova. Às vezes você não sabe responder porque não estudou tanto certo. Mas quando você achar a resposta, aquilo ali deixa de ser um problema. Ele diz, ô besteira. Eu estou Einstein, né? Ele dizia, eureka, né? Descobri. Olha aí, ó. Então nesses momentos é que a gente é testado. Às vezes no lar, na condição de pai ou mãe, e que não é seu filho, mas que quando você disser, eu vou ver minha vida viva, mas sabendo que dentro da sua vida agora uma parcela dela é o filho. E aí, ó, finalzinho. O lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução. É nesse momento em que você diz, poxa pai, eu não queria que tivesse assim, mas está. Seja feita a vossa vontade, esta a minha, porque eu sei que o Senhor não nos desampara. Eu não estou só e não existe acaso. Vamos junto, pai. Levanta a cabeça e anda. No começo é pior, depois a gente se acostuma e vai melhorando e vai se transformando, depois melhora. Um dia você vai chegar e tomou a boa decisão, independentemente do feto vingar ou não, independentemente da sua decisão de tentar manter uma estrutura pensando nisso, vingar ou não, mas é importante que você na sua escolha tome como base o que? Essa percepção, como algo de servir a Deus. Outro dia eu vi um tio dizendo para mim assim, meu filho bebia muito, mas tomava uns pós assim grandes, mas o dia que eu vi meu filho nascer, nunca eu tinha visto ele dizer isso. Eu olhei para ele, aí depois nasceu a segunda. Eu pensei assim, sabe uma coisa? Eu não queria que meus filhos me vissem como um bêbado. Veja, o julgamento interno dele para ele. Ele disse, aí, deixa ele beber. Ele disse, eu não tenho medo de beber não. Daí, já vi, prova. Porque eu disse para mim mesmo que eu não queria mais. Eles que tinham o quê? 20 e poucos anos, acho. 30 e poucos anos. Hoje tem quase 80. Ele disse, eu olhei e pensei nele, ó, é o caminho. Em que você está pensando para tomar essa atitude? De novo, você virar a Deus ou a Manon? Ou seja, em cada escolha que você vai fazer, pensar se está realmente servindo a Deus, é uma grande diferença. E os bons espíritos estão falando, ter filho é diferente. E não quer dizer necessariamente que você vai abrir mão da sua vida, ou que a sua vida são os seus filhos. Não, a sua vida é a sua vida, a vida deles é a vida deles. Agora, nas suas decisões, tem que tomar muito em consideração o que tem a ver com a fixação da formação benéfica deles. Formação é mais importante, talvez, do que manutenção econômica. Formação. Porque quer queira, quer não, o pai e a mãe são os exemplos. Ele começa a dizer, porque o Emmanuel começa com esse texto dizendo o que é que deve ser, que a pessoa não deve se obrigar, se ela não quer, não quer. Mas quando tem um filho, que pensa no filho. Porque lá embaixo ele vai concluir falando sobre o aborto. Até agora parece que ele nem está falando de aborto, mas é porque ele entende que aborto tem a ver com egocentrismo, com egoísmo, com orgulho. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua pelo planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana, quanto à forma física na face do orbe. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo,
ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos só erguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Ele diz: olha, há essa troca, ora a gente nasce como pai, ora a gente nasce como filho, é lógico. Esse é um ciclo necessário. Um dia estava um homem fazendo uma palestra, ele muito bem sucedido. Como é que ele chegou àquilo? E tudo era eu. Aí uma pessoa da plateia, quando ele deu espaço, fez uma pergunta, que ele queria mostrar para as pessoas que era ela, que eles chamam de materialismo histórico. Você é o senhor da sua história, é você que faz. Aí ele disse: pois é, quando você nasceu, né? Você nasceu só? Você já se alimentava sozinho quando nasceu? Você aprendeu a andar sozinho? Ele parou e disse: para que eu chegasse aqui, nunca poderia fazer isso só. E para que eu tivesse inclusive uma mãe ou um pai que me ajudassem, seja físicos ou adotivos, Deus teve que agir. E é assim que Ele bota, e é assim que Ele tira, nos dando funções, problemas e oportunidades para que nós cumpramos a nossa parte no nosso serviço, e com isso enxerguemos a felicidade que Ele tem para nós. Emmanuel chega a falar nos livros dele, inclusive isso: ser feliz é servir a Deus. Muito difícil pensar isso, porque nós pensamos sempre no que é que nos faz bem. Nós não temos resposta sequer, por exemplo, o que é que nos angustia. Às vezes a angústia vem, não sabemos nem de onde. Aí ele continua: com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do amor criminoso, praticada exclusivamente pela fuga do dever. Olha, missão dada era para ser missão cumprida, não quer? Mas e aí? Não, você não vai para o inferno, não. Mas muitas coisas boas que você ia passar no exercício do dever, pense uma coisa bem simples. Às vezes a gente está trabalhando, quando a gente está sem fazer nada, assim, o sono não é bom, prestar atenção, toda hora deitado, nunca tem um sono inteiro, é assim, não? A comida não presta, a água tem gosto ruim, e a gente está ali trabalhando, quando vem a comida, diz: oh, comida boa. A água pode ser salobra do jeito que for. Eu lembro quando eu jogava bola no sol, quando parava assim, que tinha que parar quando o jogo acabasse, para beber a água da torneira, beleza, ótimo. Então, quantas alegrias assim vem quando a gente está fazendo o nosso papel e cumprindo a nossa missão. Tudo tem gosto. Olha, de novo, você está servindo a Deus e está descobrindo o que é bom. As coisas têm valor. E nada que a gente faça, se a gente não tiver compreensão, só é coisa boa. Outro dia uma pessoa me perguntou, né? Poxa, você tem viajado? Eu viajo entre essa semana agora eu viajo 2 vezes. Eu viajo 1 ou 2 vezes, geralmente por semana tem sido. É um tempo, é uma fase. Aí dizendo: o que é bom conhecer, sim, mas também tem a saudade de casa, tem outras questões. Tem dia que você não estava com tanta vontade, mas, de novo, não trabalhamos para os homens, trabalhamos para Deus. Tem que fazer o trabalho. Você não está ali falando, se o trabalho é falar, fale. Hoje tinha um evento pela manhã, fui. Estava um pouco cansado. Chegou à tarde, agora tem um evento aqui, viemos. Se tivesse outro, iríamos. E vai ter as alegrias disso. Entenda, vá, como disse o Mário Quintana, a vida são deveres que a gente trouxe para casa. Quando vê já é meio-dia, quando vê já acabou o dia. Vamos levando nossa vida, fé em Deus. Aí ele continua:
habitualmente somos nós mesmos quem plantificamos a formação da família. Antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à medida que a casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Falei um dia aqui do conto do livro Laços de Família, da escritora encarnada na época, Clarice Lispector, que ela percebe que a família, a vida dela, ela foi não sabendo conviver, mas foi construindo uma família distorcida em que ela era um mero objeto. E ela pensa em abandonar aquilo, mas o nome é laço de família e a questão é amor. Ela vai e renuncia a ela e diz: agora eu tenho consciência, eu vou voltar. Mas é lógico que ela ia voltar não para ser do mesmo jeito. Ela ia lutar agora para tentar fazer daquilo um lar de verdade para ela, mas não iria chutar ou destruir o que ela construiu. O que ela está fazendo? Passando pelo primeiro filtro, primeiro pensando no que ela tem como responsabilidade. Não quer dizer que não possa aprimorar, mas primeiro, o filtro inicial é Deus. Deus como? Se eu nunca vi Deus, se Ele não fala comigo, encontre Deus nas oportunidades de serviço, de abnegação, de humildade. Desses momentos em que você tem esse trabalho e estava com a vontade de ficar em casa, mas vem a frase: levanta-te e anda. Trabalha, vai criar coragem no trabalho, vai. E é lógico: mas eu queria algo melhor. Se ainda não tem, não compreendeu que isso é o melhor, vai fazendo e vai aprendendo trabalhando. Porque, como diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando você estiver pronto para o melhor trabalho, o novo trabalho surgirá. Lembro que uma época eu passei 5 anos, eu viajava só para um canto. Aí agora surgiu outra de viagem, que eu viajo para outros cantos. Muda. Mas a gente não tem dúvida no primeiro momento que tinha que viajar. Então, seja feita a vontade de Deus antes da nossa. E não quer dizer que você não possa fazer daquilo algo útil. Às vezes está numa viagem, converte uma palestra como essa. Estava aqui no avião escutando a fala da mulher do Herculano Pires. Tem a oportunidade de ler, faça do seu tempo algo produtivo, principalmente com relação ao serviço. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio. Às vezes a gente programou de uma encarnação para outra, que um companheiro nosso viria para que a gente cuidasse dele. A gente fez um compromisso e prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos, que, se observados, redundarão em bênção ou bênçãos substanciais para todo grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na terra, olha aí, houve na programação de uma encarnação para outra, um compromisso com um companheiro que você disse que ia recebê-lo no seu lar e ia ser responsável para tentar dar um norte para que ele resgatasse melhor os erros dele do passado, partindo do seu auxílio. Você viraria o mentor encarnado dele naquela encarnação, o pai e a mãe. Cria expectativa, cria sugestão. Aí, só que quando você se instala na terra, se porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia,
a pretexto de resguardar o próprio conforto. Olha, agora com esse dinheiro aqui que eu vou cuidar desse menino, eu poderia estar num carro melhor. Pensando na matéria, quem vai te dar um carro melhor, o pior é Deus, se for necessário e se você merecer. André Luiz também diz isso: vontade, trabalho e merecimento. É isso que as pessoas não querem entender quando leem, por exemplo, pequenas empresas e grandes negócios. Porque não sei quantos, mais de 5 mil fecham um ano. Como é que você está levando aquilo ali? Porque não é você ter a oportunidade, é cuidado constante. Estou aqui falando, como eu tenho falado muito, tenho que me preocupar também com a minha voz, porque ela não é, na verdade, de quem? Minha. Se eu falo é porque ela é um instrumento, então tem que cuidar. Porque eu fui fazer o exame, tinha uma fenda decorrente de refluxo. Sério, tem que cuidar. Primeira coisa, fonoaudiologia. Aí diz: olha, fale, beba água, trabalhando e cuidando. Use o microfone, respire melhor. Então, não impede. A gente tem que aprender a se vir e cuidar dos instrumentos. Não é na hora que você está ali, se exceder. Disciplina. Ele diz: olha, quando a gente está instalado na terra, anestesia a consciência e abre mão dos compromissos. Quantas vezes eu canso de dizer assim: meu pai, essa pessoa foi tão boa para mim, eu queria que o Senhor me desse condições um dia de poder retribuir. Eu não peço só assim, eu digo assim: pai, que um dia eu possa retribuir a essa pessoa, e que nesse dia eu retribua. Eu ainda peço assim, porque muitas vezes a gente pede para poder pagar uma conta, quando recebe o dinheiro, adquire uma nova conta. É por isso que às vezes eu vejo pessoas falando assim: poxa, eu não consigo ter controle econômico. Provavelmente você não vai ter controle com muitas outras coisas, porque você provavelmente está transferindo de forma desvirtuada alguma questão de fragilidade psicológica sua para o consumo. Então, o destempero pode olhar, ele não vai só na questão financeira, ele vai na financeira, ele vai na afetiva. E você vê nas pequenas coisas, quando ele ajustar uma, resolve o resto tudo de uma vez. Mas ele está sendo provocado em vários anos. Ele continua: se porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os da nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. Esse que você prometeu pode virar o seu obsessor, no sentido de que ele não aceita, e que mesmo que ele te perdoe, você sabe que não serviu como deveria servir, e na próxima encarnação ou naquela vai ter muitas oportunidades de servir. Nesse momento você vai achar o que? Problemas no seu caminho. Na hora que tiver resolvido os problemas, você vai enxergando sempre mais e mais bonanças. Agora, quem entende isso, vai vendo no problema também uma bonança, uma oportunidade de ser melhor. Ele diz: olha, não lhes podemos prever as reações negativas, e então muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre muitas vezes em todas as comunidades da terra, fazem-se hoje esses que a gente prometeu que ia recebê-los, fazem-se hoje inimigos recalcados, que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Diz: ora, esse menino nessa condição aqui só vai ser o que? Um drogado, um bandido? Ele diz: olha, ele desencarnado vai te causar provavelmente mais problema
do que se encarnado tivesse. E essa questão dele causar problema ou não vai ter muito a ver com o teu modo de pensamento. Lembra do começo do texto? Passando por servir a Deus e ter o filho como parte e tentar dar uma formação para ele. Isso vai ser determinante, dizem os estudiosos atuais, para o tipo de pessoa que ele vai ser no futuro. A presença do pai, da mãe, o carinho, o contato, a orientação é diferente da questão manon, dinheiro. E aí é lógico, ele encarnado, você ia ter condições talvez de conseguir fazer com que ele evitasse esse caminho distorcido, não é isso? Isso dependeria muito do seu compromisso, da sua dedicação na criação e formação dos seus filhos. Ou isso não tem diferença? O caso dessa médica que eu disse que engravidou com 13 anos, ela não perdeu a vida, hoje é médica. É uma das clínicas que é impressionante, quer ficar com raiva para lá. Como assim? Quer gente demais, tudo particular. Chega lá, tem 10 pais, 5 horas da manhã, esperando para ser atendido amanhã, 8. Quem provê é Deus. Provavelmente ela não foi abandonada e foi sim orientada. Lógico que no custo, algumas coisas o outro deixou de fazer, ele fez outras, mas algumas em razão do compromisso. E aí ele conclui. Olha aí a frase do Cláudio. Ele diz: Renato vai falar sobre aborto, aí cai no evangelho de ser perfeito. É o servir como Jesus serviu. Aí ele diz: Renato vai mostrar lá que o aborto é uma das maiores causas das mazelas que nós estamos tendo, principalmente decorrente de obsessão. A conclusão do texto do Emmanuel é essa. Eu li o livro Libertação. Tem gente que está tão com o espírito, que ele está tão focado em ódio, que ele não fala. Ele vira, diz o André Luiz na psicografia do Chico, tipo umas formas, ele fala assim, formas ovoides, parece assim um carrapato. Ele fica em você ali, ó, sugando energia. Ele está tão obstinado com aquilo ali que ele não tem outra coisa a pensar. Ele tem vida não, a vida dele é você. E como é que ele vai mudar? Se você mudar. Divaldo conta que um dia ia claudicando, caindo, e aí sentindo uma pressão, uma obsessão. Aí bate numa cesta de lixo, que era aquelas latões de óleo, não tem, né? Quando ele vê na cesta, ele com aquilo mal-estar, uma criança. Ele não pensou duas vezes, só fez pegar a criança, botou no braço, e a intenção dele era a que ele faz, adotar. Levou para a mansão do caminho. Ele disse que na hora que ele pegou, o espírito sonda o que você está pensando. É por isso que você tem que tomar cuidado com as comunicações, e o doutrinador ele sai logo falando, ou o médium, para a pessoa que é que ele ouviu no primeiro momento. É isso que a gente diz, não só o doutrinador tem que se capacitar, o psicofônico também. Outro dia eu estava fazendo intermediando a doutrinação, mas o primeiro doutrinador é o médium que está recebendo. Mas não, nós estamos fazendo junto. Você viu, olha, eu precisei dizer que ele fosse agora. Pode, diga, vá, conseguiu? Está feito. Pronto. E aí quando ele disse, porque o Espírito vai lhe sondar. Ela sentiu que o Divaldo ia realmente acolher. Ele viu, teve um insight de ver o futuro daquela criança. Ele, espírito, se materializou na frente do Divaldo, chorando de joelhos nos pés do Divaldo Franco. Não sei quem já ouviu essa fala do Divaldo, alguém já ouviu? Não é isso? Chorando, e o espírito disse assim: aí era a minha mãe. Você foi uma pessoa que na outra encarnação fez muito mal a mim, mas aí quem era a pessoa melhor na minha vida, eu nunca prestei, como ele disse, mas a minha mãe nunca me abandonou, e agora minha mãe foi abandonada, e eu persigo você há anos, mas você agora acolheu minha mãe, parou chorando, pediu perdão, desculpa, e mudou. Ou seja, quem está se vindo no compromisso civil, uma hora ou outra a gente
topa na resposta. A gente faz é topar na resposta. Ele aí, ó, topou na resposta. Mas como? Servindo a Deus. Deus está vendo. Sempre no Antigo Testamento, quando havia bons servos, ele dizia assim: nunca nem você nem a sua linhagem passaram fome. Ele dizia assim, né? E um dia perguntaram ao Chico, quando ele visitava os presídios, dizendo: Chico, lá é cheio de obsessor, né, Chico, no presídio? Aí o Chico, olha os preconceitos. Aí o Chico: não, meu filho, eu não sei se tinha, mas sabe o que é que eu vi muito nos presídios, meu filho? Mães. Aí, como, Chico? Aí o Chico: rapaz, eu acho que é porque o obsessor fez tudo para desgraçar a vida dele até ele chegar ali. Então ele disse: meu trabalho está concluído. Mas a mãe que ama o filho nunca vai abandonar, vive lá com ele. Então quer dizer, o preconceito: Chico é cheio de obsessões e presentes. Ele disse: não, meu filho, é cheio de mãe. E a conclusão, deu certinho com a frase, e agora o Cláudio chegou, exatamente essa, sobre o aborto do Emmanuel. Eu fiquei com muita dúvida quando o Cláudio disse: Renato vai falar do aborto, e disse que ele é a razão dos problemas. Eu disse: eu ia perguntar, né? Me dê essa aula. Só que o texto termina, eu estava com o texto na mão. Olha a conclusão. De novo: se nós, quando temos filhos, achamos que a responsabilidade por eles é nossa, vai provavelmente gerar essa questão. Mas quem provê é Deus. Se nós tomamos decisões pensando em viver nossa vida só pensando em nós mesmos, nós nem vamos ser bons pais e provavelmente vamos abandonar os filhos. Abandonamos antes de nascer e abandonamos depois de nascidos. E isso vai gerar sempre consequências, porque é uma lei de causa e efeito. E olha aí a conclusão, que foi a conclusão que eu tive quando o Cláudio disse: conclua assim: admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias de etiologia obscura, reconhecermos em torno do aborto delituoso um dos grandes fornecedores das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Certinho, o Cláudio disse: Renato, mostra que o aborto é um dos grandes responsáveis pelas desgraças que têm acontecido. E aí, nessa conclusão, o Evangelho: sede perfeitos. Quem pensa em servir, tudo que vai fazer servir primeiro a Deus, pensa em ser perfeito. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.